Fala pessoal, saudações! Eis-me aqui de novo para mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, auleo.com. E conforme vocês já devem ter percebido, já faz algum tempo que eu não apareço por aqui, né? Algumas pessoas vão falar, pô, tá meio sumido aí, hein, professor? Verdade, tô meio sumido e vou contar um negócio para vocês, viu? A gente acompanha esses blogueiros, influencers digital, youtubers, e uma das coisas que a gente mais ouve eles falando é que se você quiser crescer nas redes sociais, uma das principais coisas que você tem que fazer é que você tem que ter constância, né? Então você tem que ter assiduidade. Eu vi recentemente aí um grande influencer digital que trabalha com esse negócio de marketing digital, no Instagram, esse tipo de coisa, e ele dizia ali que você tem que pelo menos fazer 3 postagens no feed por semana e pelo menos 10 stories por dia. Caramba, meu, não é brincadeira, né? Se a gente interpretar isso como uma profissão, beleza, você vai ter que fazer todo dia mesmo, assim como você, dependendo da sua atividade profissional, teria que acordar de manhã cedo para ir trabalhar e trabalhar suas 8 horas diárias aí fazendo até, em algumas situações, eventualmente a mesma atividade. Então, se você trabalha neste mundo virtual, você tem que estar preparado e tem que estar com vontade, ânimo e criatividade para poder estar sempre criando alguma coisa legal aí, né? E evidentemente, hoje em dia, com a tecnologia, com os profissionais que existem nesse segmento digital, cada vez mais estão fazendo conteúdos com uma qualidade espetacular, né? Então, se a gente está eventualmente com o nosso canalzinho aqui, como é este caso aqui, de ficar metendo o celular aqui, colocar uma luz legal, um microfone de lapela legal, e tá tudo certo e vamos que vamos postar, legal, tem muita coisa interessante aí, tem muita gente fazendo muito conteúdo legal, mas não tem aquele negócio bombástico, né? Mas enfim, faz parte. Mas eu só estou fazendo essa reflexão aqui, mas na verdade eu não estou aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui para falar sobre uma coisa interessante, legal até, que eu creio que talvez eu nunca falei aqui nesse canal. Conforme a maioria de vocês sabem, aqui tem muito aluno meu e eu dou aula em faculdade, no curso de Direito, né? E eu dou aula de algumas disciplinas, disciplina de Direito Civil, Direito Processual Civil, e eu tenho dado já há algum tempo numa outra disciplina, que é uma disciplina que eu tenho gostado muito, tem sido muito interessante, muito legal, eu tenho aprendido bastante também, e tem sido não só útil para a minha atuação profissional enquanto advogado e professor de direito, mas também para a minha vida pessoal, para o meu dia a dia, para minhas interações dentro das minhas relações interpessoais aí, seja com minha esposa, seja com meus pais, seja com colegas de trabalho, seja com clientes e eventualmente com qualquer pessoa com a qual eu me relaciono num nível de amizade ou em qualquer outra categoria de relacionamento. Eu tenho dado aula há algum tempo já de uma disciplina chamada Meios Adequados. Hoje em dia o nome é Meios Adequados de Resolução de Conflito. Antigamente eram meios alternativos de solução de conflito. E por que tem esse nome? Antigamente era meios alternativos porque o sentido desse alternativo é que era uma forma de solucionar o conflito, ou seja, não era só uma forma, né? Era um meio com outras várias formas, e aí a gente poderia colocar mediação, conciliação, negociação, até eventualmente arbitragem, mas seriam meios em que não é utilizado a prioristicamente de uma solução estatal por meio de um dos poderes do Estado, que é o Poder Judiciário, onde o Poder Judiciário, representado por um magistrado, um juiz de direito, exerceria sua função típica, prioritária, que é a jurisdição, com finalidade de, uma vez o sujeito se sentindo lesado ou ameaçado de lesão em um direito subjetivo seu, ele poderia, mediante o exercício do direito de ação, dar início a um processo com um ato denominado demanda, né? Então ele ajuizaria um processo judicial com essa demanda, uma petição inicial, e aí este processo ia ter um determinado procedimento até que chegasse numa decisão, num pronunciamento jurisdicional final aí, que
poderia ser uma sentença ou um acórdão, que é a prestação jurisdicional, que é a tutela que o Estado estaria dando para aquela pessoa que, em tese, tem um direito subjetivo e que precisa ser protegido pelo Estado. Então, isto é o meio tradicional, é uma forma que é chamada de, não digo conservadora, mas é uma forma tradicional de aplicar a justiça no nosso país aqui, né? Considerando que durante muito tempo o Estado assumiu o protagonismo aí, entre aspas, quase que o monopólio do poder de fazer justiça, então nesse sentido era considerado um meio padrão, um meio tradicional de se fazer justiça. E, consequentemente, de solucionar conflito, né? Porque as pessoas entram com processos judiciais no Poder Judiciário, geralmente porque tem conflito, porque tem uma pretensão que é resistida pelo próprio Estado ou por um terceiro, uma outra pessoa, e aí ele vai ajuizar esse processo em face dessa pessoa aí. Muito bem, isso aqui é o básico, a introdução para a gente compreender o cenário, em que contexto que se encontra isso que eu vou falar com vocês aqui agora. E eu dando aula desses meios alternativos, que hoje em dia é chamado de meios adequados, mantenho o MARC, que era o meio alternativo de resolução de conflito, só que agora é meios adequados, continua sendo MARC, né, MARC carinhosamente chamado aí, mas hoje em dia é meios adequados de de solução de conflito, que é o termo mais utilizado modernamente para essa disciplina e para essa ciência aí, né? Pois bem, por que esse adequado? Porque entende-se que, além do Poder Judiciário, podem existir conflitos que tenham formas mais convincentes, mais adequadas mesmo, como o próprio nome diz, ou mais barata, ou mais rápido, ou menos formal, ou menos rígida, ou mais especializada, enfim, tem uma série de características nesses meios chamados adequados que dão a sensação para a pessoa que naquele tipo de conflito específico não necessariamente ele vai ter que se socorrer do Poder Judiciário. Evidentemente que sabemos que existem conflitos e existem direitos subjetivos que a pessoa possa ter que não tem essa opção, né? Que são chamados por vezes de direitos indisponíveis, né? Nos casos de direitos indisponíveis, normalmente é necessário utilizar do socorro do Poder Judiciário, do Estado, para poder solucionar esses conflitos aí que são respaldados, estão respaldados num direito subjetivo indisponível. Muito bem. Só que existem situações que não são direitos indisponíveis, são direitos disponíveis, né? Via de regra patrimonial, com conteúdo patrimonial, nem sempre necessariamente, mas vamos considerar essa hipótese para fins de esclarecimento dessa nossa apresentação aqui. Então vamos imaginar que as pessoas são maiores, são capazes, né? São todas maiores de 18 anos, e aí tem um conflito, e esse conflito tem por base uma obrigação, um contrato, algum direito que tenha um conteúdo patrimonial e que seja disponível, a parte pode dispor. Muito bem, ela criou esse conflito numa relação que ela tem com alguém, ou com o próprio Estado, como eu disse, e aí a grande questão é, ela pode resolver esse conflito diretamente com a parte. Se ela resolver diretamente com a parte, estamos diante de uma espécie de negociação aí, né? Então ela pode, numa espécie de autocomposição, ela negociar com a parte com quem ela tem um conflito e solucionar a situação da melhor forma que ambas as partes aceitarem que seja solucionado aquele caso. Existe uma outra possibilidade de as pessoas entendendo que talvez por uma questão emocional, sentimental ou pessoal de qualquer natureza, elas sozinhas não têm condições de solucionar aquele conflito. Então elas vão pedir para que um terceiro, que é um sujeito neutro, que é um sujeito autônomo, que é um sujeito que vai estar equidistante das partes e que vai agir de uma forma justa e igualitária para com elas, que esse terceiro auxilie essas partes em conflito para se chegar a um consenso e a solução de um problema que elas eventualmente tenham tido ou estejam tendo, né? Esse terceiro pode receber o nome de mediador ou de conciliador. Basicamente, a atuação profissional desses dois sujeitos aí serão muito semelhantes, né?
vai ter algumas características peculiares que diferenciará as situações em que eles vão atuar, levando em consideração se as partes em conflito já se conheciam ou não antes do surgimento daquele conflito, considerando também uma certa abordagem do mediador e do conciliador, se eles efetivamente vão participar de uma forma mais ativa, sugerindo soluções ou apenas auxiliando no diálogo entre as partes. Então terão algumas diferenças aí entre as duas formas de atuação e as peculiaridades aí, mas basicamente eles vão atuar intermediando essa autocomposição aí entre as partes em conflito. Vai ter uma outra medida também, um outro meio de solucionar conflito, que é chamado de arbitragem, né? Existe uma lei própria, assim como no caso da mediação também existe, mas no caso da arbitragem é muito semelhante, com uma diferença de que o árbitro, que é o sujeito aí que vai auxiliar para dirimir esse conflito, ele vai atuar mais ou menos como um juiz de direito. A diferença é que ele não é um representante do Estado, né? Ele é um sujeito particular, que ele pode trabalhar numa câmara de arbitragem ou ele ser um indivíduo autônomo aí, e ele vai atuar com fins a dar uma decisão, que é chamado de sentença arbitral, que terá por finalidade dirimir o conflito entre as partes que submeteram aquele conflito para uma decisão num procedimento arbitral. Evidentemente que tem que ter uma convenção de arbitragem que respalde esse tipo de procedimento, mas independentemente disso, esta é uma outra forma de dirimir conflito por meio desse chamado MARC, né, do meio adequado de resolução de conflito. Muito bem, então tendo aí a negociação, mediação, conciliação, arbitragem, tendo essas possibilidades, existe sim uma outra forma de solucionar um conflito para com alguém que não seja através do Poder Judiciário. A grande questão que eu queria trazer para vocês aqui é justamente a respeito de uma compreensão de autonomia, de independência e de autorresponsabilidade, né? Então, quando a gente está falando de meios adequados, pelo menos predominantemente aí, quando a gente está falando de negociação, mediação, conciliação, a gente tem as pessoas como protagonistas, né? Ou seja, as pessoas primordialmente assumindo a responsabilidade por adotar as medidas que elas entendem mais adequadas para entrar num consenso e compor aquele conflito de uma forma que as duas partes saiam satisfeitas daquela negociação ou daquela conciliação ou mediação. Ou seja, elas assumem a autorresponsabilidade. Se elas criaram o problema, ou ainda que elas não tenham criado, se o problema foi criado e elas são participantes desse problema, por uma questão de protagonismo, de autorresponsabilidade, de assumir os destinos e os rumos da sua própria vida, não só nos aspectos positivos, mas nos aspectos negativos também, no sentido de solucionar os meus próprios problemas, isso é uma situação bastante interessante. É uma situação bastante importante, não apenas por uma questão de solucionar o conflito, mas por uma questão de sensação de protagonismo. Sensação do tipo, olha, eu tenho esse problema que eu criei ou foi criado, mas é um problema que eu tenho, é um problema meu, independente de qual é a origem, se foi culpa minha ou se foi culpa da outra pessoa, o fato é que é um problema que eu tenho e precisa ser resolvido. Pode ser, como eu já disse, que eu seja obrigado a submeter para que outra pessoa decida, que é como eu disse, um direito indisponível, mas se é um direito que é disponível e se a lei permite que eu possa solucionar com a outra pessoa, por que eu não assumo essa responsabilidade de ir resolver diretamente com a outra pessoa? Eu sei que às vezes existem uma série de circunstâncias pessoais que tem um fundo emocional, que tem um fundo sentimental, questões muito delicadas de família, de vizinhança, questões de própria compreensão de si mesmo, de insegurança, questão de autoestima, questão de percepção de não capacidade de atuar numa situação tão complexa como aquela, de maneira a fazer com que aquela situação seja desembaraçada e se chegue a um consenso, chegue a uma solução. Mas, independente de tudo isso, é muito importante que nós compreendamos o quanto a gente pode ser responsável, não apenas para criar oportunidades para que a gente possa ter sucesso, êxito e ter conquista na nossa vida, mas também quando surgir problemas e conflitos e demandas e leads onde a gente precise solucionar com alguém, a gente assumir essa responsabilidade e ir lá resolver, né? Por vezes a gente fica naquela
expectativa do tipo, esse é o tipo de coisa que eu não gosto de conversar, esse é o tipo de assunto que é tão delicado que só dá briga, só dá confusão, a outra parte é uma parte destemperada, emocionalmente conflituosa, está sempre brigando, é uma pessoa rude, é uma pessoa mal educada, é uma pessoa grossa, é uma pessoa que não tem o bom senso de saber lidar com a outra pessoa com gentileza, com carinho, com uma demonstração de respeito. Então eu prefiro não assumir essa responsabilidade de resolver o problema aí e repassar para outra pessoa. Mas espera lá, o problema às vezes é seu. E você, apesar da pessoa que é o seu interlocutor, que é com quem você tem o problema, não é impossível você chegar numa conversa, desde que você utilize de ferramentas, de técnicas e de uma abordagem pautada em princípios de inteligência emocional, princípios da boa comunicação, princípios do respeito, de você estar disposto a ouvir a outra pessoa, a ter empatia com ela, a ter compaixão por ela, a escutá-la de uma maneira ativa, atenciosa, tratá-la com dignidade, com respeito, se interessar por ela, ouvir o ponto de vista dela, o que ela tem para dizer, por que ela está sentindo o que ela está sentindo, por que ela quer o que ela quer, qual que é a posição dela, qual que é o interesse dela, o que justifica ela ter aquela posição e desejar aquilo. Se você estiver disposto numa relação interpessoal de entender isso para com a outra pessoa que você tem conflito, eu garanto para você que você tem uma chance muito grande de conseguir dialogar, de se comunicar, de fazer a pessoa entender o seu ponto de vista e também você entender o ponto de vista dela. E a partir desse momento que você conseguiu entender o ponto de vista dela e que você conseguiu fazer com que ela entendesse seu ponto de vista, eu tenho convicção de que fica muito mais fácil vocês chegarem a um meio termo. Eventualmente você pode ser que você tenha que ceder um pouco, pode ser que a outra pessoa com a qual você está se relacionando tenha que ceder um pouco. Não necessariamente vocês vão fechar um acordo no meio a meio, ela quer 10, eu quero dar 0, fecha no 5. Não, às vezes você vai fechar no 7, vai fechar no 3, alguém vai perder um pouquinho mais, alguém vai ganhar um pouquinho mais, mas isso faz parte da vida. O que importa é você solucionar essa questão, é você dar um resultado que seja positivo, não apenas para você, mas para com a outra pessoa que você se relaciona. Até porque, às vezes, existem situações em que existe uma relação de continuidade. Você não vai solucionar aquela questão e vai seguir sua vida e nunca mais vai ver essa pessoa. É possível que você, nessa relação com essa pessoa, possa ter um problema e você tem que continuar convivendo com ela. Então as relações familiares são um exemplo disso, as relações conjugais, as relações de namoro, as relações de vizinhança, as relações de sociedade entre sócios, as relações de consumidor e fornecedor. Eventualmente você tem que continuar interagindo com aquela pessoa por algum critério, seja ele de que natureza for. Então, como não seria bom se você conseguir solucionar esse conflito, mas ambos saírem daquele problema com a situação resolvida, mas com a sensação de que ambos saíram satisfeitos, se não integralmente satisfeitos, mas pelo menos minimamente satisfeitos, e não sair daquela situação com uma das partes ganhando tudo e a outra perdendo tudo. A finalidade de você sair feliz, realizado e conquistar algo não é massacrar a pessoa com a qual você se relaciona. Você não tem que acabar com ela para você se dar bem. Nem sempre para você ganhar alguém tem que perder. Eventualmente é possível que você ganhe e a pessoa ganhe também. Não a mesma coisa, mas ganhe em aspectos diferentes. Nem tudo é só patrimonial e dinheiro. Tem outros fatores que às vezes estejam envolvidos numa relação, ainda que com conteúdo patrimonial. Então isso é muito importante. É a gente compreender cada vez mais a relevância, a importância, a necessidade de assumirmos o protagonismo da nossa vida e tentarmos solucionar as questões e os conflitos e os problemas de uma forma consensual, de uma forma amigável, de uma forma dentro de um diálogo, de uma comunicação, de uma interação que faça com que as pessoas continuem se relacionando com um grau de satisfação e com um grau de simpatia, de empatia, de querer estar perto e saber que aquela pessoa não é alguém apenas que quer meu mal e quer me derrubar e quer acabar com a minha vida. Então, se a gente entender isso, eu acho que a gente tem muito a ganhar. A gente tem muito a ganhar como indivíduo e a gente tem muito a ganhar como sociedade, porque só a sociedade, não só a gente, mas a sociedade também tende a evoluir muito quando tem seres humanos que têm uma mentalidade de querer resolver os problemas sem querer sempre levar vantagem naquela situação, né? Enfim, eu teria muito mais coisas para falar sobre isso, mas eu
decidi falar isso. Eu também não quero que esse vídeo fique muito longo, aí passando de 20 minutos, que eu sei ficar meio cansativo, mas é uma reflexão que eu achei que seria interessante eu trazer aqui, e eu espero que vocês tenham curtido essas breves palavras e essas breves reflexões aí, beleza? Pessoal, obrigado por ter me ouvido, por estar acompanhando aí. Se você curtiu, dá um curtir aqui, um joinha. Se quiser comentar aqui embaixo, pode comentar também. E a gente vai interagindo aí, vai ser uma grande alegria, tá bom? E aguardem que em breve vem mais vídeo aqui no meu canal. E vão acompanhando aí, que vai vir vídeo jurídico, vídeo que não é jurídico. E a gente vai poder interagir aí e vai ser um meio bem bacana pra gente poder se relacionar. Beleza? Tamo junto? Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.